Não há batimentos cardíacos. Ele está morto. Essas foram as palavras que destroçaram meu mundo a 11.000 metros de altitude. Meu filho Gabriel, de apenas 8 meses, jazia imóvel nos braços de minha esposa. 4 minutos sem respirar, 4 minutos sem pulso. Os melhores médicos a bordo haviam desistido. Eu sou Eduardo Carvalho Montenegro. Construí um império de milhões. Posso comprar praticamente qualquer coisa neste mundo. Mas naquele momento toda a minha riqueza não valia 1 centavo. Meu dinheiro não podia comprar o que eu mais precisava. O batimento do coração do meu filho. Foi então que ela apareceu. Uma mulher simples da classe econômica. Roupas modestas, mãos calejadas de trabalho. O tipo de pessoa que eu normalmente nem notaria. Mas ela carregava algo que eu havia perdido há muito tempo. Fé. Por favor, me deixem ficar com a criança, disse ela com uma voz suave, mas determinada. Todos pensaram que ela estava louca. Uma empregada doméstica querendo ajudar onde médicos formados haviam fracassado? Mas eu estava desesperado. Quando você vê seu filho morto nos seus braços, você aceita qualquer esperança, por mais impossível que pareça. O que aconteceu nos próximos minutos desafiou tudo em que eu acreditava sobre vida, morte e milagres. Um avião inteiro ficou em silêncio absoluto enquanto aquela mulher colocou suas mãos sobre meu filho morto e fez algo que mudou nossa família para sempre. Se você pensa que sabe o que é um milagre, prepare-se. Esta é a história mais impossível que você já ouviu. E eu posso garantir cada palavra, porque eu estava lá, eu vi meu filho morrer. E eu vi ele voltar à vida. O voo 347 da companhia aérea Sky Premium saiu pontualmente às 14h30 do Aeroporto Internacional de São Paulo com destino a Miami. Era um Boeing 737 moderno, com 298 passageiros a bordo e todos os confortos que o dinheiro poderia proporcionar. Entre os viajantes da primeira classe estava minha família, eu, minha esposa Isabela e nosso primeiro filho, o pequeno Gabriel, de apenas 8 meses de vida. Eduardo havia fretado praticamente toda a primeira classe para garantir privacidade durante esta viagem de negócios, que também serviria como uma pequena lua de mel tardia para o casal. O bebê Gabriel era o centro de suas vidas, uma criança nascida após anos de tentativas e tratamentos caríssimos. Para eles, aquele menino era mais precioso que todo o império financeiro que haviam construído. Nas primeiras 2 horas de voo, tudo transcorreu perfeitamente. Gabriel dormia tranquilamente no berço especial instalado na cabine, enquanto seus pais desfrutavam do serviço de bordo 5 estrelas. Isabela folheava uma revista de moda francesa e Eduardo revisava contratos importantes em seu laptop. Foi quando o avião começou a enfrentar uma zona de turbulência que o pequeno Gabriel acordou. Inicialmente, foram apenas alguns choramingos típicos de bebê, nada que preocupasse os pais experientes. Isabela logo o pegou no colo, tentando acalmá-lo com carícias suaves e palavras doces, mas o choro não parava. Pelo contrário, intensificava-se a cada minuto que passava. Era um choro diferente, mais desesperado, mais agudo. Gabriel parecia inconsolável, contorcendo-se nos braços da mãe, como se algo o incomodasse profundamente. Talvez seja a pressão do avião, sugeriu Eduardo, tentando manter a calma, enquanto observava outros passageiros começarem a olhar em direção à primeira classe, com expressões de irritação. Isabela tentou amamentar o bebê. Ofereceu água, cantou canções de ninar, balançou-o suavemente. Nada funcionava. O choro de Gabriel ecoava pela cabine, penetrante e angustiante. As lágrimas do bebê pareciam infinitas, e sua pequena face estava vermelha pelo esforço de chorar tão intensamente. Após 1h30 de choro ininterrupto, Gabriel começou a apresentar outros sinais preocupantes. Sua respiração ficou ofegante e irregular. A temperatura de seu corpinho subiu rapidamente, e ele começou a ter pequenos espasmos. Algo está errado, murmurou Isabela, com a voz trêmula de medo. Eduardo, algo está muito errado com nosso filho.
Eduardo imediatamente chamou a comissária-chefe, uma mulher experiente chamada Carla, que havia trabalhado em voos internacionais por mais de 15 anos. Ela observou o bebê com preocupação crescente. Algum médico a bordo? E perguntou Carla pelo sistema de comunicação interno. 2 médicos se apresentaram, um cirurgião plástico que estava de férias e um clínico geral aposentado. Ambos examinaram Gabriel, mas suas expressões se tornaram cada vez mais graves. A temperatura está muito alta, disse o clínico geral, e a respiração está comprometida. Precisamos fazer uma aterrissagem de emergência. Eduardo, homem acostumado a resolver qualquer problema com dinheiro e influência, sentia-se completamente impotente. Pela primeira vez na vida, sua riqueza não podia comprar uma solução imediata para o que mais importava: a vida de seu filho. Enquanto o piloto comunicava à torre de controle a necessidade de aterrissagem de emergência no aeroporto mais próximo, o estado de Gabriel piorou drasticamente. Seus pequenos lábios começaram a ficar azulados, sinal de que não estava recebendo oxigênio suficiente. Por favor, façam alguma coisa, gritava Isabela desesperada, segurando o filho que agora mal conseguia chorar de tão fraco que estava. Os médicos improvisaram um atendimento de emergência ali mesmo, no corredor da primeira classe. Tentaram baixar a febre com compressas frias, verificaram as vias aéreas, fizeram massagem cardíaca preventiva. Mas Gabriel estava ficando cada vez mais pálido, seus olhinhos perdendo o brilho. Foi então que aconteceu o impensável. O pequeno Gabriel parou de chorar, parou de se mexer, parou de respirar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um silêncio de morte que cortou o ar da cabine como uma lâmina gelada. Não há batimentos cardíacos, anunciou o cirurgião plástico após verificar o pulso do bebê com mãos trêmulas. Ele entrou em parada cardiorrespiratória. O grito de Isabela ecoou por todo o avião. Era um som primitivo, visceral. O lamento de uma mãe que acabara de perder seu filho. Eduardo, sempre controlado, desabou ali mesmo, ajoelhando-se no corredor, enquanto lágrimas rolavam por seu rosto. Os médicos iniciaram imediatamente os procedimentos de ressuscitação. Massagem cardíaca em um bebê de 8 meses é delicada e desesperadora. As mãos do cirurgião plástico trabalhavam no pequeno peito de Gabriel, enquanto o clínico geral tentava respiração artificial. Minuto após minuto. Sem resposta. A tripulação havia isolado a área, mas o desespero dos pais era impossível de conter. Isabela estava em estado de choque, repetindo meu bebê, como um mantra desesperado. Eduardo alternava entre rezar para um Deus no qual havia perdido a fé há muito tempo e implorar para os médicos não desistirem. Por favor, continuem tentando, suplicava Eduardo. Eu pago qualquer quantia, qualquer coisa que vocês quiserem. Apenas salvem meu filho, mas dinheiro não ressuscita os mortos. E Gabriel já estava há 4 minutos, sem batimentos cardíacos. O piloto havia comunicado que ainda levaria 20 minutos para o pouso de emergência. Tempo demais, muito tempo demais. No meio do caos e desespero, uma voz suave se fez ouvir na classe econômica. Com licença, disse uma mulher de aproximadamente 50 anos, levantando-se de seu assento no fundo do avião. Por favor, deixem-me passar. Seu nome era Maria dos Santos, uma mulher simples que trabalhava como empregada doméstica em Miami há 15 anos. Estava voltando de férias no Brasil, onde havia visitado a família em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Sua roupa era modesta, suas mãos calejadas pelo trabalho árduo, mas seus olhos brilhavam com uma luz especial, a luz de uma fé inabalável. Senhora, a situação é muito grave, disse uma das comissárias, tentando impedir que ela passasse para a primeira classe. Eu sei, filha, respondeu Maria com calma. Por isso mesmo preciso chegar até lá. Alguns passageiros tentaram detê-la, outros sussurravam que ela estava sendo inconveniente. Mas Maria continuou caminhando, com passos firmes e determinados, em direção à primeira classe.
Quando chegou ao local onde os médicos ainda tentavam reanimar Gabriel, o ambiente estava carregado de desespero. O bebê continuava imóvel, seus lábios cada vez mais azuis. "Por favor", disse Maria, dirigindo-se aos médicos, "me permitam ficar com a criança por alguns minutos." O cirurgião plástico olhou para ela com irritação. "Senhora, nós somos médicos. Estamos fazendo tudo o que é possível. A situação é muito grave para..." "Eu sei que vocês são médicos", interrompeu Maria suavemente. "E sei que fizeram tudo o que puderam. Mas agora é a hora de deixar Deus agir." Eduardo, em seu desespero, gritou: "Se você acha que pode fazer alguma coisa, faça. Faça qualquer coisa." Maria se ajoelhou ao lado do pequeno Gabriel. Suas mãos calejadas, tão diferentes das mãos manicuradas de Isabela, estenderam-se sobre o corpinho inerte do bebê. Ela não tocou na criança. Apenas manteve as palmas abertas alguns centímetros acima do peito dele. "Pai Celestial", começou Maria com uma voz que, embora suave, carregava uma autoridade espiritual impressionante. "O Senhor é o doador de toda a vida. O Senhor soprou em Adão o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. O avião inteiro havia ficado em silêncio absoluto. Até mesmo os motores pareciam sussurrar mais baixo. 300 pessoas prendiam a respiração, assistindo àquela cena surreal. Uma mulher simples orando sobre o bebê morto de um milionário. "Senhor Jesus", continuou Maria, "quando o Senhor esteve aqui na terra, ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e seu amigo Lázaro. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre." Lágrimas rolavam pelo rosto de Maria, mas sua voz permanecia firme, cheia de uma convicção que transcendia qualquer dúvida. "Eu clamo ao Senhor pela vida desta criança. Que o Senhor envie seus anjos para trazer de volta o espírito deste menino. Que o coração dele volte a bater, que os pulmões voltem a funcionar, que a vida retorne a este pequeno corpo." O que se seguiu foi um dos momentos mais intensos que qualquer pessoa naquele avião jamais havia experimentado. Um silêncio tão profundo que cada passageiro podia ouvir seu próprio coração batendo. Era como se o tempo tivesse parado, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Isabela havia parado de chorar e observava Maria com uma mistura de esperança e incredulidade. Eduardo, homem cético por natureza, encontrava-se em um estado de suspensão emocional. Parte dele querendo gritar para aquela mulher parar de dar falsas esperanças, outra parte se agarrando a qualquer possibilidade de milagre. Os médicos permaneciam imóveis, observando. O cirurgião plástico, que havia perdido a esperança há minutos, encontrou-se sussurrando "Amém", baixinho, sem nem mesmo perceber. Maria continuou sua oração por mais alguns minutos. Às vezes em português, às vezes em línguas que ninguém entendia, mas que pareciam carregar um poder sobrenatural. Suas mãos tremiam ligeiramente sobre o bebê, e uma atmosfera de expectativa sobrenatural tomou conta da cabine. "Em nome de Jesus Cristo de Nazaré", disse Maria com voz forte e clara, "eu ordeno que a vida retorne a este menino, que seu coração volte a bater, que seus pulmões voltem a funcionar. Vida, retorne a Gabriel." No exato momento em que Maria terminou de falar, algo extraordinário aconteceu. Gabriel tossiu. Foi uma tosse pequena, quase imperceptível, mas foi o som mais belo que qualquer pessoa naquele avião já havia ouvido. Em seguida, suas pálpebras tremularam. Depois, seus pequenos pulmões se expandiram em uma respiração profunda. "Meu Deus!", murmurou o cirurgião plástico, verificando rapidamente o pulso do bebê. Ele tem batimentos cardíacos, fortes e regulares." Gabriel abriu os olhos. Aqueles mesmos olhinhos que minutos antes haviam perdido o brilho da vida. E eles estavam claros, alertas, vivos. Ele olhou ao redor como se estivesse acordando de um sono profundo. E então fez algo que despedaçou e reconstruiu o coração de todos os presentes. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, doce, inocente. O sorriso de um bebê saudável que não tinha ideia do milagre que acabara de acontecer.
Isabela soltou um grito que era uma mistura de alegria, alívio e gratidão. Ela pegou Gabriel nos braços e o bebê se aconchegou contra ela como se nada tivesse acontecido. Eduardo caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto, repetindo obrigado incontáveis vezes. O que se seguiu foi extraordinário. A notícia do que havia acontecido se espalhou rapidamente pelo avião. Passageiros deixaram seus assentos para ver o bebê que havia ressuscitado. Alguns choravam, outros aplaudiam. Muitos se ajoelhavam para agradecer a Deus. Maria, a mulher simples que havia sido o instrumento do milagre, tentava discretamente voltar ao seu assento na classe econômica. Mas Eduardo não permitiu. Por favor, disse ele, segurando as mãos calejadas de Maria, aceite nossa gratidão eterna. A senhora salvou nosso filho, salvou nossa família. Eu não salvei ninguém, respondeu Maria humildemente. Foi Jesus quem salvou seu menino. Eu apenas orei. Então nos ensine a orar como a senhora, implorou Isabela, ainda segurando Gabriel, que agora choramingava normalmente, o choro saudável de um bebê vivo. Durante o restante do voo, algo mágico aconteceu. As barreiras entre classe econômica e primeira classe desapareceram. Eduardo convidou Maria para sentar-se ao lado da família e ela compartilhou histórias de sua fé simples, mas poderosa. Deus não faz distinção entre rico e pobre, explicou Maria. Ele ama a todos igualmente. Às vezes, ele permite que passemos por situações difíceis, para que possamos ver que existe algo maior que nós, algo que não pode ser comprado com dinheiro. Quando o avião finalmente pousou em Miami, a família Carvalho Montenegro era completamente diferente da que havia embarcado em São Paulo. Eduardo, que sempre acreditara que o dinheiro podia resolver qualquer problema, havia descoberto que existe um poder maior que todas as riquezas do mundo. Maria, disse Eduardo antes de se despedirem no aeroporto, como posso retribuir o que a senhora fez? Não precisa retribuir nada para mim, respondeu ela com um sorriso. Mas se quiser fazer algo, use a influência e os recursos que Deus deu ao Senhor para ajudar pessoas que precisam. Lembre-se de que tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para sua glória. Eduardo entendeu a mensagem. Nos meses seguintes, ele estabeleceu uma fundação para crianças carentes, financiou clínicas médicas gratuitas e, mais importante, começou a frequentar uma igreja simples, onde aprendeu que a verdadeira riqueza não está nos bancos, mas no relacionamento com Deus e no amor ao próximo. A história do milagre do voo 347 se espalhou rapidamente pela mídia. Alguns céticos tentaram explicar cientificamente o que havia acontecido, falando sobre parada cardíaca temporária e recuperação espontânea. Mas as pessoas que estavam lá sabiam que haviam presenciado algo sobrenatural. Maria dos Santos continuou sua vida simples em Miami, trabalhando como empregada doméstica, mas agora era constantemente procurada por pessoas que queriam ouvir sobre sua fé e aprender sobre o poder da oração. Ela sempre dizia a mesma coisa: qualquer pessoa pode orar. Deus não escolhe pessoas especiais, ele usa pessoas disponíveis. Gabriel cresceu como uma criança normal e saudável. Seus pais nunca deixaram de contar a história do dia em que ele morreu e voltou à vida através da oração de uma mulher simples. Quando ele ficou mais velho, Gabriel disse que queria ser médico, mas um médico diferente, um que soubesse que existe um poder maior que a medicina. Esta história nos ensina várias lições profundas sobre vida, fé e propósito. Primeiro, que o dinheiro, por mais que seja útil e necessário, não é capaz de resolver todos os problemas. Há situações na vida que estão além do controle humano e requerem intervenção divina. Segundo, que Deus muitas vezes usa pessoas simples e humildes para realizar seus maiores milagres. Maria não era famosa, não tinha diplomas universitários, não possuía riquezas materiais, mas tinha algo mais valioso: uma fé genuína e um coração disponível para ser usado por Deus. Terceiro,
Que experiências de quase perda podem transformar completamente nossa perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Eduardo descobriu que todo o seu sucesso financeiro não significava nada se ele perdesse seu filho. Essa experiência o fez repensar suas prioridades e encontrar um propósito maior para sua vida. Por último, a história nos lembra que milagres ainda acontecem. Em um mundo cada vez mais cético e materialista, é fácil esquecer que existe uma dimensão espiritual da realidade. Mas quando nos encontramos em situações desesperadoras, descobrimos que a fé pode mover montanhas e até mesmo ressuscitar os mortos. O bebê do milionário realmente morreu naquele avião. Mas através da oração fervorosa de uma mulher simples, cheia de fé em Deus, o impossível se tornou possível. Gabriel voltou à vida, uma família foi restaurada e centenas de pessoas foram testemunhas de que ainda existe esperança. Ainda existem milagres, ainda existe um Deus que se importa com cada um de nós. E às vezes, quando achamos que chegamos ao fim de nossas possibilidades, descobrimos que é exatamente aí que Deus começa a agir.